Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um convite de Jesus a todo ser humano. Quando fazemos a experiência do cansaço, da fadiga, quando estamos debaixo de fardos dos quais a gente sozinho não consegue mais se desvencilhar, né? O cansaço é uma experiência que a gente faz por diversos motivos, né? Mas sobretudo aqui o cansaço do fracasso. O cansaço de perceber que às vezes o nosso esforço é inútil, que os nossos sonhos não se realizam. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, ali no capítulo 26 de Isaías, né? Do versículo 7 ao 9 diz assim: o caminho do justo é reto e Deus ainda aplana mais ainda o que já era reto, né? No caminho dos juízos de Deus, né, a pessoa progride. Versículo 9: quando vem a noite, anseia por ti a alma do justo, que anseia por Deus. Muito bem, esse é o caminho do justo. Nós nem sempre somos ou estamos justos e ajustados. A gente vai descobrindo isso ao longo da vida. Com os nossos erros, com os nossos fracassos, a gente às vezes percebe que a gente não é tão justo assim, e que o caminho que a gente escolheu e está trilhando não é tão próximo de Deus assim, né? Aí vem o versículo 12, ainda no capítulo 26 de Isaías, na leitura que nós ouvimos. O Senhor há de dar-nos paz, como nos deu um dia a sua mão em nossos trabalhos. Então, a paz está onde? A paz está no Senhor, a paz está em Deus. O cansaço que vem de não encontrar paz, de fazer as coisas e sentir que as coisas estão me dando coisas, mas não estão me dando paz. A gente perde a paz. Aí pulou lá para o versículo 16. O profeta vai dizendo a respeito do povo: Senhor, eles a ti recorreram na angústia, mas exageraram na superstição e veio-lhes o castigo. Olha só que interessante, né? O ser humano que reconhece: acho que eu preciso rezar mais, né? Acho que eu preciso de Deus. Mas aí erra o caminho da fé, porque vai pelas superstições, as idolatrias, né? Nós, padres, quantas vezes escutamos assim: ah, padre, o senhor sabe, né? Na hora do apuro, na hora do aperto, a gente fica desesperado, a gente fica ansioso, o senhor sabe como é? Aí me disseram que tinha uma mulher lá, não sei se o senhor já ouviu falar dela. É uma que vai descendo ali a avenida. Aí o senhor pega, vira à esquerda, desce. Então, não é ali não, porque daí pega a direita, é uma rua, aí ela faz umas orações lá, uns negócios lá. Na hora do apuro, eu tenho uma amiga que a vizinha dela é amiga de uma mulher que agora está na igreja tal. E diz que lá ia ter não sei o que, uma noite, uma campanha, que a gente pega um envelope assim, aí toda semana tem que levar um dinheiro. Na angústia pensaram em Deus, mas foram pelo caminho da superstição. Aí continua a leitura. Uma constatação da vida. Versículo 17. Esse versículo aqui ele é tão interessante e profundo. Isaías 26, 17. Como a mulher grávida, ao aproximar-se o parto, geme e chora em suas dores, assim, Senhor, nós em tua presença. É o quebrantamento interior, né? Por quê? Versículo 18. Concebemos, ou seja, ficamos grávidos. Concebemos e sofremos as dores de um parto. E o que geramos foi vento. Não demos à terra frutos de salvação, nem fizemos crescer habitantes para o mundo. Concebemos, sofremos, gememos dores de parto. Hoje em dia já muitas mulheres não têm essa experiência, nem vão ter essa experiência, né? De gemer as dores de parto, porque já agenda, né, muito antes, já chega no hospital um pouquinho antes, às vezes nem passa por isso. Mas muitas viveram a experiência, algumas ainda optam por isso, né? O parto normal. Então tem que esperar romper a bolsa, vem aquelas dores, as contrações. E tem alguma mulher aqui que colocou o filho no mundo de parto normal? Erga a mão para a gente ver. Nem vocês, as mais velhas, gente, o piquiri tá chique assim? Sério? Erga a mão para ver quem fez parto normal. Parto normal, deixa eu ver. Aí tem uma meia dúzia aí, 4, 5. Agora imagine você, igual minha mãe, né?
Eu fui parto normal. Quase 16 para 17 horas de parto normal. 26 de novembro de 1985, primeiro ano do já extinto horário de verão. Calor, né? E diz que durante o parto normal não pode ficar tomando água, né? Diz que se tomar água aí que dói tudo de vez. Então você pensa, tadinha, 16 para 17 horas de parto normal. A senhora teve os seus aí. Para dar à luz, e aí diz a palavra, concebemos, gestamos 9 meses, criamos expectativa e sofremos as dores do parto. E o que geramos? Vento, nada. Vento, nada. O cansaço do ser humano de ter gestado, sonhado, vai dar certo. Dessa vez vai, né? Agora, ó. Aí vem a dor, porque está chegando perto. Mas não tinha nada, era só uma ilusão. Era só esperança sem razão. Quantas pessoas são iludidas, né, gente? Você sabe que ter esperança é uma coisa, ser iludida é outra. Não, padre, porque assim, o senhor pode, escreve aí. Ele vai mudar, eu vou mudar ele. Minha filha. Não, padre, vixe, São José testemunha. Você fala, minha filha, isso não é esperança, isso é ilusão de paixonite. Não tem razão de ser. A esperança precisa ter uma razão de ser, que não é por óbvias circunstâncias, é Deus, a sua palavra, os seus propósitos. Mas olha lá, a gente engravida, vê crescer e não tem nada ali. Quantas pessoas já não viveram essa experiência? O profundo fracasso. Aí você se sente sem nada, né? Diz que a decepção é a experiência que o ser humano faz na vida de que o fundo do poço está um pouquinho mais para baixo ainda. É a dor pior da vida. É a decepção, né? É o não alcançar das coisas. Então isso aqui produz um profundo cansaço em nós. Versículo 19 ainda do profeta. Reviverão, Senhor, os teus mortos. Porque é assim que a gente se sente. Mas é possível reviver. Reviverão os teus mortos. E se levantarão também os meus mortos, diz o profeta, né? E aí vem um grande convite. Despertai, cantai louvores, vós que jazeis no pó. Pessoas que se sentem no pó da vida. Por quê? Senhor, o nosso Deus, é orvalho de luz o teu orvalho, e a terra trará à luz os falecidos. Está falando aqui de uma ressurreição espiritual, de uma vida nova. E tudo isso por quê? O refrão do Salmo que a gente cantou, o Salmo 101, no versículo 20. O Senhor olhou a terra do alto céu. E o que foi que Deus fez quando olhou a terra do alto céu e nos encontrou nessa situação? Na angústia, buscando errado, buscando com equívoco, nos encontrou nessa situação de dar à luz, parir o vento, o nada. O que foi que Deus fez? Deus mesmo veio, Jesus veio, o Verbo se fez carne, se fez homem, né? Deus se faz um de nós e vem. E lá em Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, se assemelhou a nós, vem o convite então do Evangelho de hoje, Mateus 11, 28. Então venham a mim. Venham a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, por esses motivos, por tantos outros motivos, o cansaço. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, debaixo dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Ir a Jesus. Onde é que ele está para eu ir? O convite é bom, mas tem que saber onde ele está, né? Senão eu vou para lugar nenhum. Onde é que ele está para dar descanso? Irmãos e irmãs, o Senhor está na oração. A oração nos foi dada como lugar de descanso e revigoramento da alma. É preciso rezar. É preciso rezar. Nós sabemos, e às vezes não é bonito o que o padre vai falar, né? E não é para julgar a vida alheia nem dar indireta em ninguém. Mas nós sabemos que às vezes, boa parte das missas é um lugar onde é impossível rezar. O que é rezar? Vamos entender. Rezar sou eu com Deus. Eu me volto a Deus e falo com Deus. A partir, sobretudo, do que ouvi de Deus, né, como resposta. Mas também daquilo que eu estou precisando falar com Deus. Eu prezo muito por algum momento de oração na missa, depois da homilia, fazer algumas preces a partir da palavra. Sobretudo o momento de ação de graça, depois que todo mundo comunga, alguma música, alguma coisa, para que possamos rezar.
Por óbvio, o rito em si é orante, mas impressionante como as pessoas têm uma profunda dificuldade de rezar com os ritos da missa. É de dar dó, né? De pegar cada parte da missa, sejam as partes cantadas ou não, e rezar, fazer daquelas palavras as minhas palavras. Como é que eu vou pedir perdão a Deus? Com as palavras do rito, não com outras. Com essa, para pegar para mim. Como é que eu vou dar graças a Deus, vou louvar a Deus, bendizer a Deus? Com as palavras do rito. Com aquelas palavras é que eu dou o louvor a Deus, né? Enfim, o rito é orante. E é uma pena que as pessoas de verdade, até hoje, boa parte delas, assistam missa, né? Assiste a missa. Eu acho assim impressionante, né? Os casaizinhos que vêm à missa, né? Aí um coloca ela, né? Coloca a cabecinha no ombro dele, passa o braço aqui. E você vê que ela não está pedindo perdão a Deus, ela não está dando glória a Deus, ela não está correspondendo, ela não está rezando o que ela não está. Como é que reza assim? Com a cabecinha assim e fazendo assim. E tem uns que ainda pega a aliança deles e fica fazendo assim, que eu acho que é para ver, será que ele anda tirando isso aqui? Ela nem está aqui. Você vê que ele não está aqui. Pelo olho da pessoa você vê que ela não está aqui. Então, meus irmãos, o rito é orante. Mas existe uma dimensão da oração que é muito íntima, muito minha, enquanto as minhas necessidades, enquanto aquilo que Deus fala comigo, né? Então, é preciso rezar. E essa oração, e vamos pensar para nós, né, que sempre começamos o dia, praticamente todos os dias, com a oração maior, que é a Santa Missa, a gente precisa, ao longo desse dia, encontrar um momento para rezar. Olha o que Jesus está dizendo, venha a mim. Mas onde é que ele está? Está na oração que a gente não faz. Porque diz que não tem tempo. Mas o histórico do nosso celular nos desmente que a gente não tem tempo, né? Então é preciso rezar. E o Senhor está na oração. Hoje é quinta-feira, né? Dia de adoração santíssimo. O Senhor está nos sacrários, está no ostensório. Ele está lá, tem que ir lá. Ir a Ele na oração, né? Ir a Ele na Eucaristia, na comunhão. E aí Jesus faz um processo conosco. O que acontece? Eu vos darei descanso, um alívio. É tão gostoso receber descanso, né? É tão gostoso a experiência do alívio. Agora, uma vez que isso me acontece, vem um segundo passo, que é para a gente não tornar inútil a experiência do descanso. Porque senão a gente lá vai se cansar de novo, né? Aí Jesus começa a dizer, tomai então daí, está descansado? Tomai sobre vós o meu jugo, minha canga, né? Poderia ser uma tradução também dessa palavra. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo aqui era a palavra da época usada para canga, para o jugo de madeira que colocava entre dois bois para arar a terra. Aquele instrumento de madeira que alinhava dois boizinhos. Então, se um vai para um lado, o outro também vai para o outro também vai. Você alinha dois boi ali. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o evangelho, a doutrina, a cruz. Porque, meus irmãos, não tem ombro vazio não, hein? Ninguém está de ombro vazio. Ou está com o jugo do capeta ou está com o jugo de Jesus. Ninguém está de ombro vazio. Às vezes a gente faz uma experiência de que o jugo de Jesus, a palavra dele, o evangelho dele, nos é às vezes não tanto quanto exigente, a gente não consegue, e aí começa uma conversa estranha, de que está pesado, de que não precisa tudo isso, nananã. Aí a pessoa pega e chuta o pau da barraca da fé. Porque ela precisa ser livre, porque ela precisa viver, porque ela é jovem ainda, porque ela precisa respirar, porque se eu não procurar minha felicidade, ninguém vai procurar no meu lugar, e eu me sinto oprimido dentro da religião, dentro da fé, do patriarcado. Aí começa. Aí pega e joga fora o jugo de Cristo. Joga fora o jugo de Cristo. E o demônio, esperto que é, deixa esse ombro por um tempo livre, sem peso nenhum. Não preciso nem fazer o que é bom, e se eu fizer o que é ruim também não dá nada. Estou pecando, nada acontece. Mas o Satanás não pode ver um ombro vazio, que ele vem e na hora certa, monta, encavala.
E aí o ser humano experimenta o pior peso que tem, o peso do pecado, o peso de estar sem Deus e de ter que carregar a própria miséria sozinho e de ter que carregar as consequências das maluquices que fez. Então, meus amados, não tem ninguém de ombro vazio. Se de vez em quando a gente experimenta o jugo de Jesus como algo áspero, como algo que me pesa, então é sinal que eu é que não estou forte como devia, estou fraco, estou precisando me reabastecer. Não joguemos fora o jugo de Jesus. Faz 2000 anos que essa conversa dá certo. Não joguemos fora o jugo de Jesus. Não tem ninguém de ombro vazio. Quando a gente foge das exigências do bem, nós vamos trombar com as exigências do mal. Dizia São Felipe Neri: quem se impacienta com a cruz que tem, vai encontrar uma mais pesada. E tem gente hoje que carrega uma cruz que é de dar dó, de tão pesada que é. Eu olho, escuto e falo: eu não queria ser você, não. Ai, padre, o que eu faço agora? Eu falo: não sei. Não faço ideia do como é que você vai recomendar. Olha, eu não queria ser você. A vida, meus irmãos, já traz seus julgos. Você sendo todo certinho, todo retinho, todo comportadinho, língua na boca, a vida já não é leve às vezes, você ainda vai inventar de pecar, miséria. Essa ilusão, sabe? E hoje o que tem de gente que carrega um fardo tremendo, que não é um fardo, vamos colocar assim, natural. Porque a vida tem os fardos naturais, a velhice vem, o olho começa a não enxergar direito, o joelho começa a doer para dobrar, não é isso? Os fardos naturais da vida, fica viúva, ou o casal que vai ficar sozinho porque os filhos vão estudar em outro lugar, a vida vai trazendo fardos naturais. O fardo às vezes da vida financeira, dependendo da época, esse ano, a colheita, o patrão, o dólar, a vida já tem seus fardos. Doenças físicas, né? O casal que descobre que tem dificuldade para engravidar, o outro que descobre um câncer dentro da família, isso por si só já são seus fardos e pesos. Mas somado a isso, as pessoas ainda têm o fardo daquilo que escolheram. Sabe, de ter falado demais, de ter escolhido errado, de ter sido rebelde sem causa, de querer saber mais que o padre, mais que a igreja, mais que Jesus. Gente, às vezes a gente encontra isso. Tem pessoas às vezes atravessando um câncer, por exemplo. E o câncer está evoluindo, não está diminuindo. As quimioterapias não estão fazendo o efeito que tinha que fazer. A pessoa lá no fundo dela, ela não fala, mas ela sabe: eu vou morrer. Não vai dar certo, eu não vou sair curado disso. Mas a pessoa atravessa isso com paz. A alma dela tem paz. Porque as outras coisas estão no lugar na vida. Então ela tem um problema, um câncer, uma luta. Quantas pessoas com o mesmo câncer estão vivendo um verdadeiro inferno? Porque não tem só o câncer. O marido bebe, o filho não obedece, a sogra só dá pitaco, fala mais que a boca, não ajuda em nada. A cunhada da outra religião tem livre acesso para entrar a hora que quer na vida e na sala da pessoa, para falar aquele linguajar pentecostalês ridículo, supersticioso, que mais confunde a cabeça de qualquer um do que ajuda. É ou não é verdade? E a própria pessoa também tem mágoa, tem trauma, não perdoa, não posso ver. Aí pronto, amigo. Olha, desculpa falar, acho que dos teus problemas o câncer é o menor. Então, meus amados, a vida já tem seus fardos. A gente precisa aprender de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo. E sim, na nossa miséria e debilidade, o jugo de Jesus, que é suave e leve, às vezes a gente o experimenta como peso. Mas não o joguemos fora porque é leve, não é pesado. Se está pesado é porque eu é que não estou bem. Não tem ninguém de ombro vazio. Mas vamos lá: tomai sobre vós meu jugo, minha cruz, meu evangelho. E aí vem esse passo, ó. Aprendei de mim. Muitos fardos, cansaços e pesos vêm do quê? Que a gente não aprende. Não aprendeu de Jesus. A gente age à medida em que sabe. A gente atua à medida daquilo que aprendeu na vida. Aprendi de quem o que sei? Da rua, da esquina, do boteco. De um pai e de uma mãe que às vezes tinha boa vontade, mas nada além disso. Só tinha boa vontade, mas às vezes nos ensinaram umas inverdades sobre a vida, sobre as coisas. Aprendi de quem? Da novela?
Aprendi de quem? Do refrão de música tosca, baixa e mundana? Aprendi de quem? Dos meus fantasmas interiores? A gente age e reage conforme sabe. Se sabe, aprendeu. Aprendeu de quem? E aí Jesus diz: aprendei de mim. Ele está dizendo para aquela multidão, que o contexto do evangelho diz que Jesus olhou e disse assim: meu Deus, são como ovelhas sem pastor. Olha que povo lascado, lascado, visivelmente sofrido. Então, nós aprendemos de quem? Aquilo que sabemos sobre sexo, dinheiro, perdão, raiva, inimigo. A gente aprendeu de quem o que sabemos quando eu preciso lidar com tristeza, ansiedade, frustração, desilusão, ciúme, inveja. Eu aprendi de quem a respeito desses assuntos? E de tantos outros que a gente poderia ficar enumerando aqui. Eu aprendi de quem? Jesus diz: aprendei de mim. Aprenda de mim. E onde é que se aprende dele? Na palavra dele. Na meditação sobre o que ele fala. Na contemplação da pessoa e da palavra dele. Meus irmãos, a palavra é algo muito importante na vida. Nós estamos o tempo todo recebendo palavra, pelos olhos, pelos ouvidos. A gente está o tempo todo recebendo informação, né? E tem informação que deforma a gente, e tem informação que forma a gente. E tem informação que formata a gente. Lembra do tempo que a gente ficava mandando formatar computador? Tem coisa que deforma, ou seja, cria uma moldura muito errada. Tem coisa que informa, cria a moldura certa. E tem coisa que ainda formata, joga fora o excesso e organiza o que está dentro. Não era isso que fazia formatar o computador? Você vai comprar um computador novo. Aí tem sempre um rapaz que fala assim: não, não compra não. Leva lá que nós formata. Nós vamos formatar. Ele volta novinho. Ou seja, tirou um monte de coisa que no dia que está lá, colocou as coisas que tinha que estar lá no lugar certo. Aprendei de mim. Aprender de Jesus. Porque o que eu sei, eu aprendi de quem? Eu preciso aprender de Jesus. É de Cristo que se aprende a vida. É de Cristo que se aprende sobre mim mesmo, sobre você, sobre as coisas, sobre os fatos. Aprendei de mim, porque eu sou manso, disse o Senhor, e humilde de coração. Tem muito cansaço que a gente só tem, que a gente inventa, ou que a gente carrega, e que a gente torna mais cansado ainda, porque nos faltam duas virtudes que nos parecem que não são remédio para os problemas da vida, mas são o verdadeiro remédio: mansidão e humildade. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque possuirão a terra. A posse é de quem é manso. E mansidão e humildade, às vezes a gente olha com desdém. Mansidão e humildade, às vezes a gente olha como bobeira. Mansidão e humildade, às vezes a gente olha como coisa de gente fraca. Mansidão e humildade, a gente não olha como aquilo que de fato são. São remédio para a vida humana. São duas virtudes muito importantes para quem quer ter vida interior. E muito importantes para quem quer ter uma vida psicológica saudável também. Mansidão e humildade. A mansidão regula o uso da força. O manso é aquele que não usa toda a força que tem, porque se usar, mata, quebra, estraga. Mansidão é o contrário daquela explosão, né? Pum! Ser manso. Na língua portuguesa tem um jargãozinho, né? Bem vulgar, né? E que desmerece a palavra mansidão, que é o tal do não sei quem manso, né? Aquilo lá é um manso. Mas de onde é que vem isso? Vem de pessoas, né, que ao pecarem tiveram uma sorte de que o marido traído fosse manso. Porque não fosse ele manso, não dava ninguém vivo para contar a história. O que é o tal do manso? É o sujeito que ao ver aquilo, pegar aquilo, descobrir aquilo, não usa toda a força que tem, nem contra o Ricardão, nem contra a sua senhora. Porque se usar, acaba com tudo. Então ele é um nananana manso. A mansidão regula a força. E nós precisamos aprender, meus irmãos, a regular, dosar, né, santificar
a nossa força interior. Essa força que sai na língua, na palavra, no olhar, no gesto. Ser mais manso. Só quem é manso alcança, só quem é manso possui. Santo Agostinho dizia: nunca tente ter por mal, por força, aquilo que você não conseguiu por bem conversando. Porque nunca no fundo vai ser seu. A mansidão. E Jesus está dizendo: aprendam de mim, eu sou manso. Gente, Jesus era manso. Jesus tinha poder de acalmar o mar. Jesus tinha o poder de olhar para um mar bravio, cheio de ondas e tempestade, e falar assim: menos, silêncio. E essa coisa indomável chamada mar, oceano, obedecia uma palavra de Jesus. O homem era forte, sim ou não? O que você acha? Sim. A palavra dele ressuscitava morto. Talita cum, menina, levanta. Ele nem gritava, ele só: menina, levanta. Brincar, falou no ouvido: menina, levanta. Ah, menina, levantava, morto, levantava. Lázaro, vem. Veio. E gente, esse poder que havia em Cristo, ele usou toda essa força? Não usou. Quando chamaram ele de possesso por Belzebu, quando o xingaram, quando o humilharam, quando o ridicularizaram, quando o pegaram lá na sinagoga de Nazaré, riram dele e o levaram para o alto de um precipício para jogar ele lá embaixo. Quanta força havia em Cristo, e ele foi manso. Se eu usar a força que eu tenho, eu acabo com você. Não vou usar. Ser manso. A mansidão. Porque sou manso e humilde de coração. A humildade de coração. Então são duas virtudes que a gente às vezes desdenha. Olha com pouco caso. Zomba quem tem e se envergonha de tê-las. Quando na verdade é o remédio da nossa vida. A gente precisa aprender de Jesus as coisas, né? E aí Jesus diz: se aprender, o que ele diz ali? E vós encontrareis descanso. Veja, quando eu vou a Ele, mesmo sem saber muita coisa, Ele por misericórdia nos descansa. Quantas vezes a gente não sai de um lugar, né? De um grupo de oração, de uma missa, enfim, a gente sai descansado, aliviado. Né? Amanhã é dia 19, dia das nossas missas do Impossível com São José, 6 da manhã, 19h30. Quantas pessoas falam: ai, que alívio. Nossa, saí de lá, parecia que eu estava flutuando. Né? Isso é bom, isso é graça, antecipação de Deus. Mas para isso ficar conosco, né? Para isso ser nosso, é preciso aprender de Jesus. E aí sim, ele termina dizendo: e vós encontrareis o descanso para as vossas almas, para os vossos corações. E o versículo 30. Por que tudo isso? De novo o jugo, o evangelho e a cruz. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Diz o Salmo: provai e vede quão suave é o Senhor. Meus irmãos, é o demônio que quer nos pintar Deus, nosso Senhor, a sua igreja, como algo amargo, pesado e áspero. Provai e vede quão suave é o Senhor. É suave esse caminho. Aí ele diz: pois o meu jugo é suave, o meu fardo, calma, assusta não, ele é leve. Meus irmãos, como é que as pessoas aguentam viver sem Deus? Eu não consigo entender isso. Você não vive esse drama, às vezes, dentro da sua cabeça também? Você não olha e fala: como é que aguenta viver desse jeito? Você, meu Deus do céu, como é que pode? E às vezes, talvez você e eu, a gente nunca pode esquecer, além de olhar para a vida dos outros, de olhar para trás também, né? E às vezes é olhando para trás que a gente também fala: como é que eu conseguia viver assim, hein? Como é que eu fui capaz, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu aguentava essa vida? Jesus amado, que coisa! Gente, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E não nos intimidemos, não nos confundamos com a risada frouxa, solta e fácil de quem está abraçado com o capeta. O demônio sabe trabalhar, tanto para iludir quem está lá com ele, quanto para questionar a sua fé. Que às vezes fica olhando do lado aí, a pessoa está toda errada, não parece que eles estão: nossa, que felicidade, nossa, que alegria, não é assim? Ilude não, filho. A partir da sua própria experiência de vida, viver sem Deus é muito difícil. Viver lá fora sem Ele é coisa para gente doida, tem que faltar um pino na cabeça.
Eu não sei como é que aguenta. Não se iluda com o que está lá fora. O Senhor é suave e é leve. Entende isso? Então, se está pesado e estar no jugo de Cristo, de ser solteira, solteiro, aguentar o tranco, você acha que é leve engravidar antes de casar de um sujeito que não nasceu para ser seu marido? Ou fazer o filho em uma doida que não nasceu para ser sua esposa e agora vocês estão vinculados o resto da vida? É leve esse caminho, mas vê as amigas, vê os amigos, tudo morando junto, tudo dormindo um na casa do outro, falar, isso aí que é vida, ó. Que linda selfie que eles fizeram, bochecha com bochecha. Eu aqui, jogada nesse sofá, com pipoca e pijama, 8 da noite, pleno sábado, sem ter onde ir. Ai, que peso. Aí vai atrás. Vai não, fica aí. Está pesado para você? O teu carro já tem 10, 12 anos, 200 mil quilômetros. Ficou meio cafona. Hoje em dia não faz mais carro com esse farol, com essa... Não, o teu carro dá para ver que é velhinho, né? Está pesado ter um carro velho, enquanto todo mundo tem um carro novo. Vai para a sala de psiquiatra e padre para você ver se é leve a vida de quem foi comprar sem ter dinheiro e financiar sem ter. E agora o banco vem tomar. E agora precisa da sogra emprestar, o cunhado não sei o quê, mas vai vencer, padre. Segunda-feira eu não sei o que fazer, padre. Está pesado ter carro velho? Você acha que é leve dever o novo? Usa a cabeça, filho. O fardo de Cristo é leve, não nos iludamos. Andar na justiça, andar na virtude, andar na santidade é leve. Mas para terminar, é leve se, e somente se, eu não estiver fazendo força sozinho, eu preciso ter Jesus comigo. Por que bota 2 boi no mesmo jugo, na mesma canga? Para puxar um arado. Vai puxar o arado sozinho, você não vai aguentar. É preciso o outro boi. Qual que é o outro boi aqui? Para puxar o que está vindo atrás? Jesus é o companheiro dessa jornada. Então, meus irmãos, é leve se eu estou em dia com Deus, né? É leve se eu não estou desperdiçando as oportunidades de ir a Ele. É leve se eu comungo. É leve se eu rezo. É leve se, ao invés de ficar em casa dizendo que eu estou cansado trabalhando o dia inteiro, quer saber? Tomar um banho rapidinho, deixa eu ir lá, né? Melhor do que ficar em casa. Pô, vai estar lá, todo mundo cantando, vamos rezar um pouco. É leve à medida em que em mim não está só a minha força, está a força do Cristo. E é por isso que São Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E uma pessoa forte sente os pesos como leve, não é essa a experiência? Fala, nossa, que pesado isso aqui. Gente, como é que mexe com... Ai, que peso. Quem fez isso? Aí vem o fortão. Não, padre, pode deixar só um pouquinho. É levinho. É levinho para você que é forte, né? Para mim é pesado. Quem é forte fala outra coisa do mesmo peso. E no fundo, o peso é relativo então, né? Esse ambão é pesado ou leve? Depende de quem vai tirar. Não é? O missal dos coroinhas, né? É pesado ou leve? Nossa, padre, que missal pesado. Para quem que é pesado? Se é para o herói ali da madrugada, né, filho? Olha o tamanho, gente. Para ele, nossa, para ele é pesado. Temos que rezar por ele, hein? Na hora que daqui a pouquinho tem que trazer aqui, né? Conte com as nossas orações, vai vir certinho. Mas se é para um adulto, não é pesado. Não, é leve. E a gente fala isso para os outros, né? Não, não é pesado não, filho. Pega assim, ó, é leve. É leve porque você tem a mão grande. Então, meus queridos, é leve à medida em que, e somente se Ele estiver em nós, que Ele esteja em nós, né? Vivamos bem as oportunidades que temos de ir e de estar com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,